esportes de combate há uma regra de ouro. O maior sempre vence até que não vence. E o que você vai ver hoje são os momentos exatos em que os gigantes realmente erraram. Esse gigante se chama Akebono. Um ex-yokozuna de sumô de 227 quilos que decidiu que depois de dominar o dojo por anos, iria honrar o mundo do kickboxing com sua enorme presença. Um dia ele enfrentou Remy Bonjasky, o cavaleiro voador, apenas 109 quilos de precisão holandesa no kickboxing. Akebono começou imediatamente a usar suas táticas de sumô, empurrando e sacudindo como se tivesse esquecido que aquilo não era um dojo e que havia golpes reais envolvidos. Mas Bonjasky era rápido demais, técnico demais e disciplinado demais para se deixar intimidar por um homem que se movia como um jogo que demora para carregar. Então o lutador mais magro decidiu derrubar o arranha-céu desde a base. Desferiu um chute alto devastador que fez o gigante de 227 quilos despencar no tatame. O árbitro correu para intervir, enquanto Akebono tentava entender o que acabara de acontecer. Remy Bonjasky acabara de desmontar uma lenda de meia tonelada usando apenas velocidade, precisão e sincronização. Bob Sapp, 170 kg de usina química ambulante. Mas aqui está a reviravolta. Nessa luta, ele era o menor. Akebono trouxe toda a família para ver sua estreia. Um grande erro. Sapp percebeu imediatamente que seu adversário não tinha nenhuma defesa contra os golpes, e começou a descarregar bombas, como um homem com contas a acertar. Derrubou Akebono como se fosse um carvalho caindo, depois mais uma vez no chão de cara, numa posição que o fazia parecer um sapo gigante tirando uma soneca. Mas Akebono claramente precisava de uma terceira opinião sobre isso. Esse titã dos hambúrgueres se chama Butterbean, 192 kg de devastação que já haviam esmagado dezenas de homens com uma só mão. Numa véspera de ano novo, serviram para ele um japonês de 75 kg chamado Genki Sudo. Em vez de trocar golpes com a bola de demolição, Sudo imediatamente entrou em guarda e arrastou Butterbean para o seu mundo. O chão. Butterbean, indefeso como uma baleia encalhada sobre a lona, não teve resposta. Sudo aplicou uma chave de calcanhar e o homem de 192 kg se rendeu em menos de 2 minutos. Sudo comemorou dançando no ringue. Butterbean ficou sentado ali se perguntando o que tinha acabado de acontecer. Mas o pesadelo de Butterbean ainda não tinha acabado, porque havia outro homem bem menor esperando pacientemente para destruir suas pernas. Hong Man-choi, o colosso coreano que mede 2,18 metros e pesa mais de 158 quilos. Um homem que passou anos anotando os nomes de seus rivais em seu caderno da morte e encarando cada um deles. De uma altura impressionante. Até mesmo Badr Hari, o atual campeão dos pesos pesados do K1, teve que realmente olhar para cima quando esse homem entrou na sala.
Choi não se deixou intimidar. Ele lançou um soco contundente que mandou Bader para a lona. Mas Bader se levantou imediatamente e começou a massacrar o gigante com golpes ferozes no corpo, como um homem cavando uma montanha com os próprios punhos. No final do terceiro round, Choi mal conseguia ficar de pé. Seu corner, vendo seu lutador se tornar uma verdadeira aula de anatomia ao vivo, fez algo que nunca havia sido feito antes e jogou a toalha. Bader Hari acabava de mostrar que até mesmo os maiores gigantes têm órgãos, e esses órgãos podem ser absolutamente atacados, destruídos e danificados. Hongman Choi ficou 6 anos afastado dos esportes de combate, talvez para se recuperar ou talvez para repensar suas decisões de vida, talvez as duas coisas. Ele voltou, continuava medindo 2,18 m, ainda transmitia aquela aura de invencibilidade que seu visual de prédio que aprendeu a usar luvas lhe dava. Seu adversário era Carlos Toyota, 30 centímetros mais baixo. Toyota circulou com cautela, depois decidiu que a cautela estava superestimada. Ele avançou e se lançou a toda velocidade, mandando o colosso coreano direto para o posto de gasolina. – 30 de abril de 1993. A primeira final do K1 World Grand Prix da história. Ernesto Rust, o homem que ganharia 4 campeonatos mundiais, ainda não era uma lenda, e Branko Cicatic estava prestes a fazer história. Jus controlava o ritmo. A poucos segundos do final do round, parecia que ele levaria a vitória. Então Cicatic avançou com um gancho de esquerda e um devastador overhand de direita que acertou em cheio. Just ficou inconsciente antes de cair na lona. Lebaner já havia vencido Hunt uma vez, derrubando-o várias vezes. Então, quando Hunt o escolheu novamente na final do K1 Grand Prix, todo o estádio pensou que Hunt tinha enlouquecido. Desde o toque inicial do gongo, Lebaner mostrou confiança. No segundo round, Hunt pegou o tempo da combinação de Lebaner e lançou um direto de direita que acertou em cheio o queixo dele. Lebaner ficou inconsciente antes de chegar ao chão. Hunt acabou vencendo todo o torneio naquela noite, a história deveria ter terminado ali. Mas Lebaner voltou 14 anos depois. 5 de outubro de 2024, Lebaner, com 51 anos, voltava ao ringue pela primeira vez em 14 anos. Seu adversário, KD, vinha de 5 derrotas consecutivas, ninguém esperava nenhum problema. No primeiro round, Lebaner parecia o mestre veterano que foi em seu tempo. Então, KD avançou, encurralou a lenda nas cordas e lançou um chute na cabeça perfeitamente sincronizado. O chefe do K1 caiu inconsciente. Marcelo Garcia, de 77 quilos, entrou na divisão absoluta, onde não existem categorias de peso. Seu adversário era Rico Rodrigues, um ex-campeão dos pesos pesados do UFC, com 136 quilos, uma diferença de 59 quilos, sem golpes. Para igualar as coisas, sem golpes de sorte, apenas pura habilidade contra puro tamanho.
Rodrigues tentou usar seu tamanho para esmagar e controlar Garcia, mas Marcelo se movia como a água, fluindo de uma posição para outra, nunca permitindo que o peso pesado estabelecesse qualquer coisa parecida com controle. Então Garcia derrubou Rodrigues, rapidamente passou para uma chave de calcanhar e Rodrigues se rendeu quase imediatamente, sabendo que simplesmente não havia saída possível. Igor Bobchantini. Uma bola de demolição ucraniana de 100 quilos. Um princípio: avançar e destruir tudo. Seu rival, Fred Floyd, pesava 160 quilos e passou o tempo antes da luta tentando intimidá-lo, mas Igor não parecia se abalar. Floyd tentou pressioná-lo pelo ringue, mas Igor respondeu com combinações brutais que miravam sem piedade os pontos mais fracos do gigante. Floyd continuou se movendo até que seu próprio peso o deixou sem fôlego. Então, Igor acertou a combinação que apagou todas as luzes do gigante com um único golpe. No dia 31 de dezembro de 2004, no K1 Premium Dynamite, Akebono enfrentou outro pesadelo, Royce Gracie, a lenda do jiu-jitsu brasileiro que revolucionou o MMA. Royce pesava 180 libras, Akebono 500, uma diferença de 320 libras. Desde o início, Royce encurtou a distância. Mas desta vez, o gigante não veio para brincar. Akebono tentou usar seu peso e golpes para esmagar o brasileiro, acreditando que o tamanho o salvaria, mas Royce tinha outros planos. A magia Gracie funcionava até mesmo contra homens 3 vezes maiores. Royce Gracie já havia provado que os gigantes também caem. E Kojisa Minowa se tornou uma lenda do MMA japonês por um motivo. Ele se especializava em destruir gigantes. Com apenas 1 metro e 75 e 85 quilos, Minowa parecia um cara normal que você poderia ver no supermercado. Mas dentro do ringue, ele era um matador de gigantes. No dia 26 de maio de 2009, Minowa enfrentou Bob Sapp, o mesmo Sapp que destruíra Akebono. A diferença de peso era absurda. Sapp superava Minowa por 190 libras. Parecia que ele podia fazer supino com 2 Minowas. Mas Minowa não se importava. Ele estudou as fraquezas de Sapp. Desde o início, ele partiu para uma queda, levando-o ao chão. Sapp, desesperado, tentou escapar usando sua força, mas Minowa já estava 2 passos à frente. Minowa foi para as costas dele, agarrou sua perna e encaixou uma chave de Aquiles brutal. Com a pressão aumentando, Sapp fez o que sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. Ele se rendeu. O monstro de 170 quilos se rendeu diante de um homem com menos de 90 quilos. Mas anos antes, um lutador de apenas 82 quilos enfrentaria um gigante ainda maior. E essa batalha não seria tão fácil. No dia 5 de março de 2011, no torneio K1 de Budapeste,
Bob Sapp, a besta americana de 170 quilos que aterrorizava no Japão e na Europa, enfrentou Kunklit Badar, um campeão húngaro de Muay Thai com apenas 77 quilos. Quando a luta começou, Sapp avançou com golpes pesados para acabar com tudo em segundos. Mas Tibadar manteve a calma, guarda fechada, e esperou o momento exato. E então aconteceu o impossível. Sapp exagerou em um golpe, e Tibadar contra-atacou com um soco limpo que mandou o gigante ao chão. Um lutador de 77 quilos tinha acabado de derrubar o espécime físico mais intimidador do esporte. Mais uma vez ficou claro. O tamanho não importa se você não sabe usá-lo. Mighty Mo é uma bola de demolição samoana de 129 quilos, capaz de mandar qualquer um para o outro mundo com seus punhos nucleares. Um dia, os organizadores lhe deram uma presa fácil. Um pequeno tailandês chamado Khao Klai, com uma diferença ridícula de peso de 59 quilos entre eles. Ele começou a lançar socos como um martelo, como um homem esmagando uma mosca com uma tampa de bueiro. Mas Khao Klai guardou seu movimento definitivo. Ele se lançou no ar e cravou uma joelhada voadora diretamente no queixo de Mo. O gigante de 129 quilos desabou como um prédio demolido. Um homem que pesava metade do que ele acabou de nocauteá-lo com um movimento tirado diretamente de um filme de artes marciais. Mas se uma joelhada voadora pode derrubar um gigante, espere para ver o que acontece quando um gigante fica sem tempo em 21 segundos. Tomasz Chervinsky, considerado naquele momento o lutador de MMA mais pesado da história. Ele tinha 174 quilos. Um homem tão grande que tinha sua própria atmosfera. Ao lado dele, Mark Potter, com 108 quilos, parecia um homem que tinha se perdido e entrado no CEP errado. Potter partiu para cima imediatamente, mandou o gigante para a lona e finalizou com ground and pound até que o árbitro interveio para salvá-lo. Mas se 174 quilos caem em 21 segundos, imagina quando um blogueiro do YouTube entra no ringue com um homem esculpido em mármore. Josh Breckner invicto com um corpo de Apollo. Absolutamente convencido de que seus músculos esmagariam o blogueiro gordinho Salt Papi, um homem cujo plano de treino consistia em videogames e hambúrgueres com queijo duplo. Mas assim que o gongo soou, Papi assumiu o controle total, brincando com Breckner como se ele fosse uma criança indefesa. No final, ele mandou o gigante de corpo olímpico direto para o Tártaro com um golpe que ninguém viu chegando. O sofá derrotou a academia. Josh foi para casa refletir, mas falando em grandes humilhações, vamos comentar o que ocorre quando 75 quilos enfrentam 192 quilos na véspera de Ano Novo. Butterbean continua sendo o rei das lutas de 4 rounds e chegou preparado para destruir Mike nesses 4 rounds. Mas Mike tinha outros planos para o gigante. Desde o primeiro toque do gongo, Bernardo começou a destruir cirurgicamente as pernas de Butterbean, com chutes baixos brutais. Cada uma acertava com um som surdo e repugnante, derretendo visivelmente as bases do gigante como água quente sobre gelo.
No segundo round, com as pernas de Butterbean completamente destruídas e sua mobilidade comprometida, Bernardo lançou um chute perfeito na cabeça que acertou em cheio o crânio do gigante, deixando-o inconsciente. Agora, alguns gigantes aprendem depois de serem destruídos, e aí está Akebono, que demorou mais tempo para aprender. A essa altura, Akebono já deveria ter o terapeuta pessoal dele na descagem rápida, porque os organizadores das lutas claramente tinham uma vingança. Dessa vez colocaram Royce Gracie, a lenda do jiu-jitsu brasileiro de 82 quilos, que já tinha transformado todo o início do UFC no seu próprio parquinho particular para enfrentá-lo. 82 quilos contra 227 quilos, uma diferença de 145 quilos. Desde o primeiro momento, Royce encurtou a distância, conseguiu suas pegadas e a magia de Gracie fez sua mágica sombria, mesmo contra um homem quase 3 vezes maior que ele. Agora que já estabelecemos que Akebono era um problema para todos, vamos apresentar formalmente o outro vilão recorrente deste vídeo, Bob Sapp. Naquele momento de sua carreira, Bob Sapp havia nocauteado 2 vezes o tetracampeão do K1 Ernesto Hoost. Ele era considerado quase invencível, mas Recife não concordava com isso. Sapp avançou como um rolo compressor, desferindo golpes devastadores. Sefo sobreviveu ao primeiro round, escolhendo seus golpes com paciência. Aos 29 segundos do segundo round, Sefo acertou um devastador direto de direita no contra-ataque no queixo do gigante, e a fera caiu no chão. Demonstrando que ser um pesadelo de 158 quilos não significa nada quando alguém com verdadeira técnica decide que já teve o suficiente. Nikolai Baluev, a besta do leste. 2 metros de altura, 143 quilos, campeão dos pesos pesados da WBA. Ao lado dele, David Hayes, com 95 quilos, parecia um peso cruzador na categoria errada. Hayes, porém, não se deixou intimidar pela arquitetura. Assalto após assalto, Hayes superou o gigante, revelando a verdade fundamental de que tamanho não significa absolutamente nada sem a velocidade para acertar seus golpes, ou a defesa para desviar dos golpes do adversário. Nos assaltos decisivos, o colosso de 143 quilos estava exausto. Cada golpe estava mais lento. Sua guarda desmoronou. E Hayes o destruiu com precisão milimétrica ao longo de 12 rounds completos. Quando soou o gongo final, David Hayes saiu como novo campeão dos pesos pesados da WBA. Ele havia vencido um homem mais de 45 quilos mais pesado ao longo de 12 rounds completos. Mas deixamos para o final o nome mais reconhecível deste vídeo. Porque o universo reservou o momento mais satisfatório para o final, Bob Sapp. Ainda enorme, ainda com o título de rato mais sujo dos esportes de combate, ainda escolhendo rivais que achava que seriam moleza.
Dessa vez, a presa de Sap era um húngaro de 47 anos chamado Kunkli Tibadar, de 77 quilos. Sap tinha 93 quilos a mais que ele e estava completamente relaxado. Sap avançou, desferindo socos contundentes destinados a acabar com tudo imediatamente. Mas Tibadar manteve a calma, manteve a guarda firme e esperou com a paciência de um homem que tinha feito o dever de casa e depois feito de novo. Então, quando Sap se excedeu com outro golpe descontrolado, Tibadar contra-atacou com um soco certeiro que mandou o monstro de 170 quilos direto para o chão. O vovô não só sobreviveu à besta. Ele deu uma lição como um avô rigoroso, ensinando a um neto mimado uma lição que ele nunca, jamais vai esquecer. A saga de Bob Sap havia chegado oficialmente ao fim. Mas e quanto a um homem que decidiu destruir não um gigante em uma só noite, mas dois? Jan Norge. Um gigante sul-africano de 2 metros e 11 centímetros e 151 quilos. Um homem como Jan Norge, gigante sul-africano. 2 metros e 11 centímetros, 151 quilos. Sokutju era um peso meio pesado de 93 quilos que cedia 28 centímetros e 58 quilos. A imagem era quase um esquete cômico. Sokutju atacou sem medo, derrubou o gigante e desferiu golpes devastadores até que o árbitro teve que intervir para salvar o que restava de Norge. Um round e um gigante destruído. Mas aqui está o segredo. Ainda não tinha terminado. Na mesma noite, no mesmo pavilhão, e era o mesmo Sokutju. Mas nas semifinais, quem o esperava era ninguém menos que a fera. Bob Sap, 159 kg de músculo. Sokutju tinha acabado de destruir um gigante de 151 kg 20 minutos antes, e não ia diminuir o ritmo nem um pouco. Desde o primeiro toque do gongo, o africano atacou com a mesma energia destemida, recusando-se a deixar que Sap se firmasse, circulando ao redor dele constantemente e desferindo golpes. Quando Sap tentou agarrá-lo, Sokutju explodiu com uma queda, jogando ao chão a fera de 159 quilos como se fosse um saco de cimento molhado. Sokutju havia se tornado oficialmente a pessoa comum com o visual mais perigoso da história dos esportes de combate. No ADCC de 2005, o torneio de grappling mais prestigioso do mundo, aconteceu uma das demonstrações mais incríveis de habilidade pura. Marcelo Garcia, com apenas 170 libras, competiu na categoria absoluta, onde não existem divisões por peso. Lá ele enfrentou Rico Rodrigues, ex-campeão dos pesos pesados do UFC. Com 300 libras, uma diferença de 130 libras, sem golpes, apenas técnica contra força. Rodrigues tentou esmagar e controlar com seu tamanho, mas Marcelo fluía como água, trocando de posições e negando cada tentativa de controle. Depois fez o impossível, raspou um homem 130 libras mais pesado, assumiu a posição dominante e transicionou para uma chave de calcanhar.
Rodrigues bateu imediatamente, sabendo que não havia escapatória. Um homem de 77 quilos acabou de finalizar um ex-campeão de 136 quilos apenas no grappling. No jiu-jitsu, a técnica é o grande nivelador. No momento dessa luta, Andrei Arlovski já era o Pitbull, já era um lutador muito perigoso e experiente, o que tornava o desafio para seu oponente quase impossível. Esse oponente era Vyacheslav Datsik, de 16 anos e estreando como profissional. Todo o primeiro round foi uma verdadeira execução. Pitbull dominou e Datsik aguentou os golpes. A diferença de experiência era evidente de qualquer lugar da arena. Mas apenas alguns instantes depois, o estreante adolescente mandou inesperadamente Arlovski para o mundo dos sonhos com um golpe que ninguém na arena viu chegando. O jovem de 16 anos acabava de nocautear um futuro campeão do UFC. Técnica pura para surpreender o mundo. Mariusz Pudzianowski, 5 vezes o homem mais forte do mundo. Um nome que ressoa em todo o mundo dos esportes de força. Ele chegou com um plano para derrubar Peter Graham, esmagando-o com marteladas e seu próprio peso corporal. E durante a maior parte do primeiro round funcionou. No segundo round, Pudzianowski tentou uma queda desesperada, falhou e acabou deitado de costas, sem nenhuma defesa. Hafthor Björnsson, a montanha de Game of Thrones. Ele estava tão confiante no seu tamanho que desafiou o lutador do UFC e faixa preta de Jiu-Jitsu Gunnar Nelson. Ele não fazia ideia de que estava assinando sua própria sentença de morte. Ele se enrolou em volta de Björnsson como uma anaconda, tirando dele qualquer chance de escapar, até que a montanha não teve outra escolha a não ser se render. Até mesmo o gigante mais famoso da história da televisão se rendeu. Os músculos não importam em uma luta de verdade, só fazem a finalização ficar melhor diante das câmeras. Em 2014, um jovem de 17 anos chamado Tenshin Nasukawa fez sua estreia profissional. O estudante que se tornaria uma superestrela mundial, ele enfrentou Tomo Aramatsu, 9 anos mais velho que ele, de quem se esperava que vencesse facilmente. Nasukawa começou imediatamente a massacrar Aramatsu com uma elegância digna do balé, algo que não se esperava de um adolescente. Como não era de perder tempo, o jovem prodígio não fez rodeios, e logo desferiu seu chute alto mais selvagem da noite, deixando Aramatsu fora de combate.
Martin Sultich, 119 quilos de músculos e excesso de confiança, que entrou como uma bola de fogo com as mãos em movimento e absolutamente nenhum respeito pelo poder do seu oponente. Seu oponente era Kirill Sidelnikov, de 19 anos, 104 quilos, e do próprio time de luta Red Devil de Fyodor Emelianenko. Sultich avançou com as mãos baixas durante toda a luta, lançando socos como um homem que realmente acreditava que o tamanho por si só seria suficiente para acabar com o adversário. Mas Sidelnikov manteve-se paciente, movimentando a cabeça e esperando o seu momento. Então, o gancho de direita acertou em cheio o queixo dele, e Sultich caiu no chão completamente desorientado. Mikhail Kokliaev, homem forte russo, uma potência que quebra recordes, um homem que já entortou barras de aço, levantou pesos impossíveis e conquistou o respeito de todos no mundo dos esportes de força. Desafiou Alexander Emelianenko, irmão mais novo de Fedor, uma máquina de combate profissional que já treinava para machucar pessoas muito antes de Kokliaev sequer pensar nisso. Mas assim que o profissional começou a lutar com toda a sua força, aquele monte de músculos cuidadosamente construídos rapidamente se transformou em um monte de coisas bem diferentes. Vamos começar com o maior desnível de tamanho da história do kickboxing. Na final do K1 World Grand Prix de 2004, o lendário tailandês Khao-Klai Kheonosingh subiu ao ringue com apenas 70 quilos para enfrentar Mighty Mo, um samoano gigante de 130 quilos, quase o dobro do peso. Khao-Klai não estava lutando na sua categoria, nem mesmo no mesmo universo esportivo. Mighty Mo entrou parecendo que poderia comer Khao-Klai no café da manhã. A diferença era tão extrema que parecia um sparring entre pai e filho. Mas Khao-Klai não entrou no ringue para apenas sobreviver. Ele entrou para vencer. O tailandês se movia como a água, desviando dos golpes do gigante e respondendo com combinações tão rápidas quanto um raio. E então Khao-Klai fez o impensável. Ele saltou, girou todo o corpo no ar e acertou uma joelhada voadora perfeita direto no queixo de Mighty Mo. O gigante de 130 quilos caiu no chão como um prédio desabando. O árbitro contou até 10. Um homem que pesava a metade acabou de nocauteá-lo brutalmente, com uma técnica digna de filme, mas completamente real. Mas se uma joelhada voadora pode derrubar um gigante, o domínio puro do jiu-jitsu brasileiro pode fazer algo ainda pior.